Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Já terminamos o panorama do conjunto de livros conhecidos como Pentateuco. Se você não assistiu, volta lá nessas videoaulas que elas vão ser de suma importância para a continuidade do panorama do Antigo Testamento. E a partir dessa aula de hoje, nós vamos estudar os livros históricos. Hoje eu vou fazer um panorama geral sobre os livros históricos e na próxima aula eu vou começar a falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué é o livro posterior ao que acontece no Pentateuco, sobretudo com a morte de Moisés, o grande líder de Israel. E hoje eu dividi de forma breve para dar essa introdução panorâmica aos livros históricos, e então não vai ser simplesmente ao livro de Josué. Nós vamos começar a estudar livro por livro a partir da próxima videoaula, a partir da nossa próxima aula de teologia. Na aula de hoje eu fiz uma separação didática de partes que esses livros históricos, partes num contexto histórico que eles vão se enquadrar. A primeira coisa é a própria figura de Josué. Quando tem a morte ali de Moisés, nós podemos dizer que vem um período onde o povo de Israel torna-se unido por um grande líder. Líder esse, que é a figura de Josué. Se você for ler todo o livro de Josué, os 24 capítulos do livro de Josué, você vai observar isso. Desde quando Josué relembra o povo que Deus os escolheu, as promessas que Deus tem, também os estatutos de Deus para o povo, assim como as batalhas que vão ocorrer, como em Ai, Jericó e outras regiões que o povo vai ocupar. Chegando até o final do livro, onde o povo vai ter ciência, e tudo indica que eles tomaram posse de toda a terra prometida que Deus havia reservado para eles. Um segundo ponto histórico que a gente consegue trazer, logo após a morte de Josué, logo após o findar o livro de Josué, quando surge principalmente o livro dos Juízes, vai ser um período onde o povo estava desorientado pela falta de líderes. Por mais que Deus levanta vários juízes para julgar o povo e para tirar o povo da mão daqueles povos opressores que estavam ali, que estavam escravizando o povo de Israel, mas o tempo inteiro vai falar que cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, Então o povo tinha se desviado dos estatutos de Deus que tinham sido registrados, dados para o povo lá no Pentateuco, relembrados e registrados no livro de Josué, e principalmente com a posse, com a entrada na terra prometida. Então o livro de Juízes vai trazer especificamente mostrando isso, o povo desorientado pela falta de líderes. Ainda que Deus levante vários juízes, mas constantemente o povo vai fazer o que é mal perante os olhos de Deus, e por isso eles vão sofrer muito. A próxima parte, que aí já é quando entra o período da monarquia, o povo pede para Deus um rei. E aí vem a figura do profeta Samuel, livro de Samuel, os dois livros registrados como Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, vão registrar muito bem isso. O povo pede para Deus um rei, e quando o povo pede para Deus um rei, Deus alerta o povo através do profeta Samuel o que iria acontecer com o povo, que esses homens que iriam dominar sobre eles iriam fazer muitas coisas ruins, mas ainda assim o povo insiste que eles queriam o rei, porque eles queriam ser iguais às outras nações que também tinham reis. Então o povo rejeita uma teocracia, que era quando Deus dominava, governava sobre o povo, tendo Samuel como uma referência profética na terra, e eles vão optar por uma monarquia, onde um rei vai governar sobre ele. E virão vários reis, e o povo vai ser governado, vai sofrer muito na mão de líderes ruins, de líderes maus. Nós podemos destacar, por exemplo, a figura de Eli, a figura de Salomão, não apenas reis, mas líderes ruins, a figura de Acabe, a figura de Manassés, apesar que Manassés
no final, ele vai voltar, né? Tinha ido para maus caminhos, ele vai entender que ele tinha ido para maus caminhos, e o próprio nome de Manassés, referindo-se ao que vai ocorrer no final da sua vida, tem um sentido com isso. Mas por boa parte da sua vida, Manassés vai ser um dos piores reis de Israel. E também, né, para não falar que só foram reis ruins, o povo aprendeu também com bons líderes que os guiaram, como por exemplo o próprio Samuel. A figura de Samuel é importantíssima para o povo de Israel. Davi, Elias, podemos destacar outros também, mas os principais aí são esses. Vai ocorrer tudo isso que eu falei, tanto o povo sofrendo na mão de líderes ruins, assim como o povo aprendendo através de bons líderes. Isso tudo vai estar registrado nos livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, e nos livros dos reis de Israel, 1 Reis e 2 Reis. Muita coisa vai ser dita também no livro dos profetas, mas como nós vamos abordar os livros proféticos à parte, então não vou dar muito foco no conteúdo histórico que existe no livro dos profetas, tanto profetas conhecidos como profetas menores, assim como profetas conhecidos como profetas maiores. O que importa é que nos livros de Samuel, tanto 1 quanto 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Reis, vai registrar muito disso. O povo sofrendo com líderes maus e o povo também aprendendo com alguns bons líderes como estes que eu citei para vocês. O que vai acontecer no período quando a monarquia ela vai começar a entrar em decadência em Israel, não em decadência porque os reis eles não queriam, né, continuar governando, mas porque o povo vai ser castigado pela sua desobediência. Então, começando pelo Reino do Norte, que representa Israel, né, com a capital lá de Samaria, os ditos, né, depois foram conhecidos como samaritanos, o povo do Norte vai ser levado cativo inicialmente pelos assírios, alguns datam por volta de 722 a.C., mas o fato é que foi antes do Reino do Sul, que representa Judá. Eles vão ser levados cativos pelos assírios e pouco tempo depois, alguns anos depois, muitos colocam por volta de 586 a.C., mas a data também ela não é o mais importante é saber que isso ocorreu depois do povo do Reino do Norte, as tribos, né, do Reino do Norte ter sido levadas cativos, anos depois o Reino do Sul foi levado cativo. O Reino do Sul representado por Judá, e alguns colocam ali a meia tribo de Benjamim também no meio. Esse período onde o povo vai ser castigado, vai ser registrado tanto no livro nos livros dos reis de Israel, quanto nos livros de crônicas também. Mas torna-se importante, por isso que eu falei do livro dos profetas, a leitura dos profetas para entender como que esse cativeiro afetou profundamente, tanto religiosamente quanto politicamente, o povo de Israel. Se você ler, por exemplo, o profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias, você vai conseguir perceber o sentimento de sofrimento mesmo, né, que o povo de Israel estava vivenciando quando eles foram levados cativos, sobretudo o povo de Judá. Logo depois vai vir um registro do povo tentando consertar as coisas, né, no período pós-cativeiro, e os dois livros principais para que a gente consiga observar isso são os livros de Esdras e de Neemias. Esdras e Neemias vão falar tanto sobre a reconstrução dos muros em Jerusalém, vão falar sobre a reedificação do templo e vão falar sobre a inserção do espírito religioso novamente no povo de Israel, né? O povo tentando acertar ali as coisas, tentando viver uma vida conforme os estatutos que o Deus de Israel tinha dado para que eles viessem ali a viver. Muitos colocam um período posterior, e que eu acho interessante encaixar como esse último período histórico abordado pelos livros históricos, que é o povo escapando, tentando escapar e conseguindo, né, escapar da destruição, que nós conseguimos ver isso no livro de Esté. Então, essa aula nós falamos sobre um panorama geral dos livros históricos. Lógico que não dá para abordar nesses pouco menos aí de 10 minutos cada livro histórico. A ideia é você entender toda a história
que vai ser abordada ao longo desses livros. E a partir da nossa próxima aula nós vamos começar a abordar panoramicamente, brevemente, cada um desses livros. O primeiro livro que nós vamos falar é o livro de Josué. Aguardo vocês!